Olá, eu sou o professor Luiz, você está nas indicações de leitura da comunidade do professor Luiz, que sou eu. Comunidade de aprendizagem são lugares de compartilhamento de informação e de conhecimento, e eu estou aqui compartilhando com vocês Pablo Escobar, meu pai. Mais uma biografia. A essa altura vocês já sabem que eu gosto, tenho interesse, né, por biografias, e essa daqui é especialmente interessante, né, para quem lê livro por quilo. Ó, muitas páginas contando a história de Pablo Escobar, ó, com algumas fotos reais. E é o filho dele que escreveu isso aqui. Bom, ultimamente a gente tem visto muitas séries aí, né? Teve uma novela também sobre a história de vida do Pablo Escobar. Enquanto alguns dizem que ele foi usado como bode expiatório, né, para vários outros crimes de outras pessoas, enfim. Outros já o veem como o próprio capiroto na terra, né? Porque ele foi terrorista lá no país dele, né? Ele fez alguns atentados que vitimaram pessoas inocentes. Ele figurou, né, nas décadas de 80 e 90 como um, um dos homens mais ricos do mundo, né? E por meios ilícitos, ele era um traficante de cocaína, né? Num cartel formado lá na Colômbia. Ele é responsável, né, por esse estereótipo, né, de traficante latino que a gente vê nessas séries que talvez você já tenha assistido na Netflix, né, o Narcos, que é uma série que começou contando a história do Pablo Escobar e que expandiu isso, né, contando a história do tráfico de drogas na América como um todo. É um assunto que não tem como a gente fugir, porque de fato essa é uma realidade que existe, né? Se é real, existe, mas enfim. E que precisa ser levado em consideração, né? Esse famoso submundo, né? O submundo das drogas, o estado paralelo. E aqui a gente tem duas versões dessa pessoa aqui, a versão do terrorista, né? Do Pablo Escobar terrorista, que matou as pessoas, e aqui tem a versão do pai, né? Quem foi o pai Pablo Escobar, né? Ele conseguiu poupar os filhos, né? Das suas maldades, né? Que ele fez. E é engraçado a gente falar disso porque parece que é uma personagem, né? Mas não é uma personagem, ele é uma pessoa. Pablo Escobar, ele existiu, né? Então, antes que alguém queira tratar isso como lenda, como ficção, o fato é que isso aconteceu. Agora, o que eu queria trazer aqui, e eu recomendei essa biografia aqui, eu tenho outro também, que ele escreveu, que é uma continuação, fez muito sucesso esse livro, então ele fez o outro aqui, ó. É o segundo livro da série, Pablo Escobar em Flagrante. É um livro muito interessante, contando, né, os bastidores aí do que estava acontecendo ali nos cartéis de droga, o envolvimento deles com a política, com a polícia, né, a corrupção e etc. Mas o que me faz recomendar esse livro é a linguagem, cara. Apesar de ser uma tradução, né, o livro foi traduzido aqui, perdão, deixa eu ver quem traduziu aqui. A tradução é do Miguel Del Castillo, e o Miguel traduziu maravilhosamente bem, o livro ele é muito bem traduzido. Mas o Juan Pablo Escobar ele tem o seu mérito porque ele escreve muito bem. Você é um livro de aventura, assim, não é uma biografia, né? Ele consegue narrar a história de uma maneira tão viva, né? Como ele vivenciou, ele consegue colocar isso na escrita assim com uma maestria assim incrível. Eu queria começar a ler um trecho aqui, eu sempre faço isso aqui nas minhas recomendações, que é uma degustação, né? Ler um pedacinho do livro aqui para vocês entenderem como que é a linguagem, como é que o autor escreve, e para vocês entenderem o que eu estou falando a respeito disso. Olha só. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês. Eu estou em dúvida onde eu começo a ler aqui. Bom, mas vamos lá. Eu vou ler do comecinho mesmo. Ó. Em 19 de dezembro de 1993, a coincidência, né, do Renato Russo que eu recomendei era em 93 também. Em 19 de dezembro de 1993, já haviam transcorrido 2 semanas após a morte do meu pai. E nós continuávamos confinados e fortemente protegidos no 29º andar do Apart Hotel Residências Tanquendama, em Bogotá. De repente recebemos a ligação de Medellín, em que nos informaram sobre um atentado contra o meu tio Roberto Escobar, que recebera uma carta-bomba na prisão de Itagüí. Preocupados, tentamos saber o que havia acontecido,
mas ninguém dava notícias. Os telejornais diziam que Roberto abrira um envelope enviado pela procuradoria que explodiu e lhe causou feridas graves nos olhos e no abdômen. No dia seguinte, minhas tias ligaram e nos informaram que a clínica Las Vegas, para onde ele havia sido transferido em caráter emergencial, não possuía os equipamentos de oftalmologia requeridos para operá-lo. E aí ele vai fazer todo o relato do que aconteceu com o tio dele, até que chega um momento que é o seguinte. Olha isso aqui. Bom, aí o médico conseguiu atender, né, o tio dele, e aí vamos lá, pulei um trecho aqui, aí tá assim. Agradecemos o esforço do médico e nos despedimos para voltar ao hotel, mas ele me impediu, taxativo, afirmando que eu não podia sair do hospital. Como assim, doutor? Por quê? Porque a sua escolta não veio, respondeu. As palavras do médico aumentaram ainda mais a minha paranoia. Como ele poderia estar tão a par do nosso esquema de segurança se permanecera na sala de cirurgia? Doutor, eu sou um homem livre. Diga logo que eu estou preso aqui, porque seja como for, eu vou embora. Tenho motivos para acreditar que neste momento há um complô contra mim, cujo objetivo é me matar ainda hoje. Já até trocaram os agentes do CTI que estavam nos protegendo. Respondi muito assustado. Preso não, protegido, né? A resposta do médico. Aqui nesse hospital militar somos responsáveis pela sua segurança e só podemos te entregar nas mãos da segurança do Estado. Bom, enfim, ele coloca os diálogos, né, no meio do texto, né, um texto autobiográfico, ele conta a história dele, mas ele torna isso bastante vívido, assim, reproduzindo a memória dele dos diálogos. Então é uma leitura muito interessante, vai te prender com certeza. São muitas páginas aqui, né, 477 páginas, mas que valem a pena, assim, pelos detalhes que ele traz, né, da vida desse traficante colombiano que tocou terror lá na Colômbia. Então vale muito a pena, né, pra gente refletir mesmo, né, inclusive, só para fechar aqui, o Juan Pablo ele diz que ele escreve a biografia do pai dele para que a história do pai dele não se repita. Né? Ele é muito taxativo nisso, né? Ele não está querendo pegar o hype do Pablo Escobar, né? A modinha de Pablo Escobar, né? Na verdade, ele faz um grande alerta, né? Sobre o quanto que a ambição de um homem pode ser absurdamente destrutiva. Então, fecho aqui a resenha com essa reflexão. E aí, até a próxima indicação. Beleza? Tchau!